Palmeiras e Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A análise de hoje é sobre como enfrentar o Chelsea, como eles jogam, quais as fragilidades e como o Palmeiras pode tentar anular o estilo de jogo do Chelsea para buscar a vaga na semifinal do Mundial, hein? Que fazem, meus amigos? Começa mais uma análise do canal Parmeiro. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal Parmeiro. Se possível, deixa o hypar nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Pega o link desse vídeo, manda nos seus grupos de palmeirenses. Fala aí, ó, tá aí a análise de Palmeiras e Chelsea. E vambora pra análise. Primeiramente, as escalações, né? O Palmeiras tem algumas dúvidas, né? Como a dupla de zaga, que deve ser Mikael e Bruno Fux, já que Gomes está suspenso e Murilo se lesionou. Giai possivelmente jogará. E eu tô acreditando muito que o Palmeiras vai entrar com o Mike no lugar do Alan, tá bom? Não por questões técnicas, mas por questões de estratégia em relação ao adversário. Entrando o Vanderlan aqui no lugar do Piquerez, que está suspenso. E aí do meio pra frente provavelmente seria mais ou menos o mesmo time ali do último jogo, com Emiliano, Richard Rios, Maurício, Estevão e Vitor Roque. E o porquê eu digo isso? A escalação do Chelsea, inicialmente ela funciona num 4-2-3-1, tá? Com o Sanches, Reece James, Adarabioyo, Colwill e Cucurella, Lavia e Chalobah. Possivelmente o Chalobah, tá bom? Que é quem entrou no lugar do Lavia no último jogo e deve substituir o Caicedo, mas temos uma outra possibilidade aí. E na frente, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Palmer e Delap. Talvez entre o João Pedro, que foi contratado para esse jogo, mas não sei se ele vai entrar como o centroavante titular, já sem nenhum treino praticamente com o time do Chelsea. A gente tem uma outra possibilidade também, e essa eu acho a mais provável, que entre no lugar do Caicedo o número 27, o Malo Gusto, que na verdade é um lateral direito, tá bom? E aí o Malo Gusto viria aqui para fazer a lateral direita e o Reece James, que é o lateral direito e constrói por dentro, passaria a ser essa dupla de volantes com o Lavia. Então possivelmente seria essa a escalação do Chelsea. Mas a questão é, o Chelsea não constrói o jogo no 4-2-3-1, ele constrói o jogo num 3-2-4-1, basicamente. Com o centroavante ficando isolado lá na frente, Palmer de um lado, Enzo Fernandes do outro, Pedro Neto aqui bem aberto na ponta, o Ala bem aberto na ponta também, e aí o trio de zaga construindo aqui com um dos laterais, né? Nesse caso talvez seria o Gusto, junto com os dois zagueiros, e a dupla de volantes construindo. Geralmente, um dos volantes, quando é o Caicedo, ele acaba avançando, e é o Reece James que sai dessa lateral para fazer esse segundo volante aqui. Então, por isso eu acho que faz sentido o Reece James já iniciar como volante, que também é uma posição que ele acabou jogando por muitas vezes. Sendo assim, o Chelsea e o Palmeiras terão duas formações com dois jogadores bem abertos, com muita amplitude de campo. E aí vocês vão ver como a amplitude faz muito parte do jogo do Chelsea, também faz parte do jogo do Palmeiras. E pode ser o ponto forte do Chelsea, mas também o ponto fraco do Chelsea. Primeiramente, repara aqui na forma como o jogo acontece no time do Chelsea. Uma construção com 3, e aqui vocês podem ver a linha de 3 construindo, né, com os dois zagueiros e o Reece James, que estava como zagueiro, como lateral, fazendo essa terceira zaga nesse jogo. Você vê aqui a dupla de volantes, né? O Lavia e o Caicedo, que não irá jogar, e provavelmente o Reece James vai ocupar essa posição dele, só que talvez pelo outro lado. E lá na frente você vê o Pedro Neto fazendo esse movimento, ó. Esse movimento aqui de vir buscar o jogo para atrair o zagueiro daqui até aqui, para liberar o corredor pro Pedro Neto atacar aqui em cima. O Pedro Neto fica bem aberto. Isso é início de construção de jogada do Chelsea. A jogada vai acontecer, segue aí. E aqui você repara no Pedro Neto, que fez aquela movimentação de buscar o jogo. Olha só a movimentação dele para levar o zagueiro, ó. Ele vem, atacou, pronto. Trouxe o outro zagueiro, ele tirou um da área e trouxe o outro para dentro, fazendo essa movimentação aqui. Por quê? Porque ao tirar um dos zagueiros, o lateral, o volante, seja quem tá marcando ele, tirar da área e trazer para o meio campo, ele fez que ia buscar o jogo, mas ele simplesmente tirou um cara da defesa. E aí ele ataca o espaço na frente do lateral, para trazer o lateral para dentro. Quando essa bola tá no lado oposto, para essa bola ser invertida lá em cima, para quem? Pro Pedro Neto, que tá espetado lá na lateral, pisando na linha, e que agora, graças a essa movimentação do Palmer, ele tem todo o espaço para receber essa bola livre. E é assim que o Chelsea trabalha. Bola invertida,
e o Pedro Neto vai ter tempo para dominar e fazer essa jogada. Então esse é o padrão do jogo do Chelsea. Constrói com 3+2, fica rodando essa bola, traz para um lado, e aí as movimentações do Palmer por um lado ou do Enzo Fernandes pelo outro lado, essas movimentações atraem marcações para dentro do bloco, para um bloco mais fechado, para essa bola ser invertida lá no ponta. E aí o ponta tem a jogada individual, seja o Pedro Neto pelo lado direito ou seja no lado esquerdo o Cucurella, que é o jogador que em teoria é o lateral, mas ele age como ponta quando o Chelsea tem a bola. Olha nesse exemplo o lance inverso, né? Aqui contra o Flamengo, ó, a bola vai ser invertida. E aí vocês veem que o Chelsea fez toda aquela mesma movimentação contra um time que marca num 4-4-2, que é o Flamengo. E aqui, olha a quantidade de jogadores do Chelsea em volta da jogada, ali naquela região da jogada, para atrair toda a marcação do Flamengo, para fazer aquele bloco se compactar, da mesma forma que a gente viu no último lance, e essa bola ser invertida no ponta. Esse ponta, no caso, agora é o Cucurella, que é o lateral que faz a ponta. E aí ele domina e tem espaço para fazer a jogada. Então o jogo do Chelsea é baseado nisso. Construção com 3+2. Leva a jogada para um lado. Faz movimentações que atraem os marcadores para compactar cada vez mais a marcação e pum, inverte essa bola do outro lado. E aí tem espaço para fazer a jogada mais efetiva ou pelo menos uma jogada com um pouco mais de espaço. Mas aí você se pergunta como é que o Chelsea se coloca no campo de ataque com tanta gente? Isso tudo se baseia na saída de bola. O Chelsea começa uma saída de bola baseada no 3+2, como eu mostrei aqui, ó. Se liga só. 3 zagueiros mais 2 volantes. E a partir dessa saída de bola, o Chelsea vai trocando passes para chegar no campo de ataque. Quando ele chega no campo de ataque, ele empurra o adversário para trás e faz essa jogadinha de compactar o adversário e inverter. Mas se o adversário consegue marcar esse primeiro passe nos volantes, porque vocês reparam que a única primeira opção de passe que os zagueiros têm são os volantes. Não tem jogadores abertos ali para receber esse primeiro passe. Então, se o adversário consegue marcar essa saída de bola com os primeiros volantes ali, o Chelsea tem dificuldade. Olha só como isso vai acontecer aqui como o Los Angeles FC. Ó, no momento em que o Lavia recebe essa bola, o Caicedo já vai se projetar aqui. Olha como a marcação tá até apertada, mas você vê que o Caicedo tá fazendo esse movimento para receber essa bola aqui e sair jogando. Mas esse jogador aqui do Los Angeles FC já tá ligado e ele vai fechar essa linha de passe. Olha só como ele fecha essa linha de passe e o Caicedo vai mudar de ideia, ó. Mudou de ideia e recuou. Parece um lancezinho básico, simples, que não muda nada, mas se esse passe encaixa, o Chelsea se coloca no campo de ataque e vai propor o jogo. Se esse passe não encaixa, você emperra o estilo de jogo do Chelsea. Então o jogo é baseado nesse tipo de duelo, de não deixar os volantes saírem jogando. Como aqui foi fechada a porta, foi trancada a porta, foi negado esse espaço, o Chelsea vai rodar e vai tentar de novo. Ó, tentou de novo, não encontrou opção para jogar para frente. E aí ele vai recuar novamente. Nesse momento, ó, um dos zagueiros aqui não está encontrando opção de passe, os volantes estão todos marcados. O Los Angeles FC está marcando muito bem. E aí o Chelsea recorre ao quê? A recorrer a bola e tentar lançar. Com isso, o Los Angeles, é difícil falar, né? O LAFC recupera a bola e consegue sair jogando. Então, meus amigos, o primeiro passo para o Palmeiras não sofrer com o Chelsea é evitar que os volantes joguem. Marca os volantes. Se os volantes não saírem jogando, o Chelsea vai devolver a bola para o Palmeiras. E aí não vai ter aquela sensação de controle de jogo. Se o Chelsea ficar toda hora saindo, jogando e criando espaços lá na frente para virar essa bola, mesmo que o Palmeiras marque bem a entrada da área e tudo mais e tire todas essas bolas, vai dar sensação de volume de jogo e o Chelsea vai ganhando confiança. Então, pro Palmeiras ter um pouquinho mais da posse de bola, é ele evitar que os volantes joguem. Se marcar bonitinho ali os volantes, não deixar que eles participem desse primeiro passe, eles tendem a recuar e acabar saindo no chutão. Isso se o Palmeiras não roubar a bola ali numa situação boa. E aí o Palmeiras vai dividir um pouco mais essa posse de bola e vai tirar um pouco do controle de jogo do Chelsea. E para finalizar, para mim a grande fragilidade do Chelsea. Se o Chelsea utiliza tanto da bola invertida para surpreender os adversários, ele tem muita dificuldade com essa bola invertida. Olha esse lance aqui contra o Flamengo, ó, o Gerson vai trazer para dentro. E aqui você repara que o Chelsea está marcando numa linha de 5. Em teoria, em relação àquele lance do Flamengo marcando o Chelsea, o Flamengo estava marcando numa linha de 4. Era mais fácil para o Chelsea inverter a bola porque tinha um marcador a menos. Aqui o Chelsea tem um marcador a mais e ainda assim, olha onde está o último jogador aqui do Chelsea. Ele está muito para dentro, tem espaço para essa bola ser invertida, porque o Chelsea marca muito mal essa bola invertida no segundo pau. Olha só, se liga, continua aqui. E no momento do passe do Gerson, você repara em algumas coisas. Primeiro, 3 jogadores marcando o Gerson e o Wesley, porque a dobradinha
quase que um trio ali, basicamente, né? Porque chegou o 21 aqui, eu acho que é o 21 aqui, é o Jorginho, né? Para fazer um suporte ali, então muita gente se aproximou do Chelsea. Você vê do outro lado a mesma coisa, ó, a dobradinha aqui do jogador que vai receber esse passe, não consigo ver quem que é. E o camisa 7 aqui, ó, essa dobradinha também trazendo muita gente. E os zagueiros em questão, esses 3 zagueiros aqui em questão, eles se preocupam com os atacantes. Então, no final das contas, o que você tem? Uma linha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Chelsea muito aproximadas. Não é uma linha aberta, é uma linha muito fechada, porque o Chelsea tem dificuldade com essa linha. E mesmo com 6 jogadores, o segundo pau tá inteiro livre, porque era para ter um 7º jogador. E esse 7º jogador é o Palmer aqui. Só que ele precisou se deslocar para fazer essa marcação do camisa 7 do Flamengo. Então o camisa 7 aqui, que é o Luiz Araújo, ele se aproximou do Palmer e impediu que o Palmer fechasse essa linha aqui como um 7º jogador. Com isso, o que nos traz a crer? O Palmeiras precisa ter dobradinhas dos 2 lados do campo. Você fazendo dobradinhas, a linha do Chelsea vai ter dificuldade de expandir e vai deixar a bola no segundo pau sempre ser uma boa solução. Nesse caso, o Flamengo conseguiu cruzar essa bola tranquila no segundo pau. E olha como o gol sai, graças a uma escorada para dentro e o gol do Bruno Henrique. Uma jogada que pode funcionar com o Palmeiras virando essa bola para um Flaco Lopes, um cara que se posiciona bem na área, até para um Vitor Roque no segundo pau, escorar para dentro. Tudo isso jogando com dobradinhas pelas pontas. Então, dito tudo isso, eu acredito muito que vai jogar o Mike mesmo, porque se joga o Alan tende a trazer para dentro e tende a fechar muito. E é tudo que o Chelsea quer. Para o Palmeiras se manter um time forte contra o Chelsea, o Palmeiras precisa ter essas linhas bem abertas com o Vanderlan e com o Mike, que joga com o lado oposto. Então o Chelsea vai ter dificuldade para virar a bola, do mesmo jeito que o Palmeiras vai ter o suporte do Rios de um lado, do Emiliano do outro, ou até mesmo do Maurício do outro lado, para trazer o time do Chelsea todo para um lado e inverter bola, invertendo bola pro lateral, pro ponta oposto receber essa bola numa condição de 1x1 ou de cruzar a bola na área, ou enfim, de ter uma condição ali de finalizar a jogada. De tudo isso, eu acho que o Palmeiras vai com uma escalação bem parecida com essa, tá? Pode ter uma alteração ou outra, mas eu acho que o principal foco do Palmeiras é em deixar essas linhas bem abertas. Então eu acredito que o Vanderlan sim joga pela esquerda como substituto do Piquerez, até porque ele tem essa capacidade de fazer esse lateral bem aberto. E do outro lado, mesmo que o Alan esteja numa boa fase, eu acho que vai jogar um cara de perna direita. E aí entre Felipe Anderson e Mike, eu acho que o Mike defensivamente é melhor. Então pode ser que jogue o Mike no lugar do Alan, justamente para evitar que o Chelsea faça essa jogadinha aí que é tão forte deles. Fechou? Bom, quero saber a opinião de vocês, palpites pro jogo, deixa aqui nos comentários, eu vou fixar o primeiro que acertar o placar do jogo e os autores dos gols. Vamos acreditar, rapaziada, vamos acreditar que vai dar certo e o Palmeiras vai conseguir se classificar. Demorou? Gostou dessa análise? Deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, tamo junto e avante palestra.